poucos dias atrás, o Papa Francisco, ao sair da sua reunião com os fiéis e atravessando a praça em frente à sala das reuniões, foi abordado por um padre do interior de São Paulo, Brasil, pedindo para que ele rezasse pela salvação dos brasileiros. E o Papa respondeu com ironia, dizendo: o Brasil não tem salvação porque tem muita cachaça e pouca oração. O Brasil não tem salvação porque tem muita cachaça e pouca oração. Isso poderia ter sido um verdadeiro problema de Estado, dado que o Papa é um chefe de Estado, se referindo a um outro Estado, como o Estado brasileiro, dessa maneira, poderia ter tido reclamação, seja do governo, seja dos brasileiros. Mas não aconteceu nada disso. O que aconteceu logo em seguida foi que um sambista pôs na rede e viralizou um sambinha onde dizia: Vossa Santidade tem razão, aqui nós temos muita cachaça, mas o primeiro gole é do santo. Ele fazia alusão ao fato de quando o brasileiro vai tomar cachaça, ele derruba um pouquinho antes de beber no chão, dizendo: esse gole é para o santo. Quer dizer, sempre lembrando esta conjunção. Isso fala a respeito do espírito brasileiro, ou do espírito da nação brasileira, mais do que do Estado. E isso me ajuda a responder uma pergunta me feita por Jacques Lamillara, há algum tempinho atrás, me perguntando sobre qual era a influência do woke no Brasil. E eu fiz uma pesquisa muito caseira, me perguntando para umas 40, 50 pessoas, dos mais diversos níveis, jovens, velhos, músicos, profissionais, intelectuais. De todas essas pessoas, só uma pessoa sabia o que era woke. Se olharmos a imprensa brasileira, fala-se muito pouco de woke também. É como se não pegasse muito esse termo no Brasil. Pega o termo politicamente correto, esse existe. E esse existe e insiste um pouco na imprensa. Mas também não é tão visível, tão aparente, tão coercitivo quanto é, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, não tem a mesma força. Por quê? Eu acho que para nós entendermos isso, nós temos que ver as características da nação brasileira, não do Estado, da nação. As características, como eu dizia, os valores. Esses valores foram estudados por Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador, que fez um livro clássico sobre a nação brasileira, um livro esse chamado Raízes do Brasil. E Sérgio Buarque destaca ao menos 4 características do que ele chamou do homem cordial. O homem cordial é diferente do homem polido. O francês, por exemplo, é um homem polido. O homem cordial é alguém que não funciona na razão ascética, funciona na razão sensível. Sim, na razão, porém com a sensibilidade. Sim, na razão, porém com a subjetividade. Então, ele falava das 4 características. A primeira que ele chama a atenção é a intimidade. O brasileiro muito rapidamente chama a pessoa de você, o que seria o correspondente em francês do tu, ou para o argentino do vós. É difícil o brasileiro conhecer uma pessoa e chamá-lo de senhor, porque isso é visto como um distanciamento, como quando você não gosta de alguém, você usa pronomes de maior respeito. Se não, se você quer se aproximar, você imediatamente tuteia, falaria o francês, imediatamente você usa o você. Então, primeiro, na intimidade, no tratamento. Segundo, o uso dos diminutivos. O brasileiro não toma um chopp, toma um chopinho, não toma uma cerveja, toma uma cervejinha. Nunca está atrasado, teve uma atrasadinha. Nunca dá um beijo, manda um beijinho. O uso do diminutivo faz para o brasileiro que o mundo seja um pouco mais leve, um pouco mais palpável, um pouco mais abraçável. Terceiro, o brasileiro omite o nome de família. Faz parte do espírito aventureiro, sempre segundo Sérgio Buarque de Holanda, do povo que criou o Brasil, que colonizou o Brasil,
o português, o espírito aventureiro. Espírito aventureiro esse que fez com que as pessoas que chegassem aqui ao Brasil, eles não valorizassem tanto o seu nome de origem, o seu nome de tradição, o seu nome de família. Eles visavam mais o futuro que a manutenção do passado. Assim, é muito comum você ter uma amiga, por exemplo, chamada Maria Lúcia, e demorar 30 anos para saber o sobrenome da Maria Lúcia. Ou um amigo que você chama de Quinho, e não saber se o nome, que é um apelido, não saber se o nome dele é Francisco, é Ricardinho, é Ricardo, é Guilherme, não se sabe. Com muita facilidade, portanto, os brasileiros usam só o nome e não o sobrenome. E um quarto aspecto é a ética da emoção. A ética da emoção, a gente poderia resumir dizendo que até para brigar, o brasileiro só briga com quem conhece, com quem é amigo. Se ele não conhece, se ele não é amigo, ele não perde tempo nessa briga. São 4 características interessantes para ver de que maneira nesse país é recebido um movimento como o do politicamente correto, ou como o woke, que pede uma posição mais polida, que pede uma posição mais dura, mais rígida. Existe no Brasil? Sim, claro que existe, mas não, insisto, com a mesma forma de expressão que nos outros países já citados. Então, nós temos politicamente correto, mas a velocidade que se sai, por exemplo, nesses movimentos de múltipla variação de gêneros, a rapidez que se sai da tríade, primeiro, repressão, segundo, exaltação, terceiro, normalização. Esses 3 tempos são vividos, do meu ponto de vista, de uma forma mais fluida que em outros locais. Foi tentado há poucos anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, uma moção na Câmara dos Deputados que fizesse uma lei semelhante à lei que existe na Argentina, que pessoas de 10, 15 anos de idade pudessem se dar o direito de mudança do seu corpo sem maior questionamento. Isso foi tentado, não foi aceito, foi uma tentativa que já foi arquivada e não me parece que seja muito fácil de ser implantado no Brasil. Isso não quer dizer, evidentemente, que seja tudo maravilhoso, isso só quer dizer que é diferente. E que, a meu ver, o principal problema para concluir essas respostas a Jacques Lamillère e a Laurent Dupont, criador dessa Lacan Web Television, onde nós estamos, e a quem eu agradeço os dois o convite desse rápido comentário. O problema, a meu ver, que eu vejo, que eu citaria, seria da seguinte forma. Nós estamos vivendo uma mudança do mundo imensa, de um mundo verticalmente orientado, que durante 28 séculos nós tínhamos uma forma de viver vertical, padronizada, hierárquica, linear, focada, para um mundo múltiplo, para um mundo líquido, para um mundo criativo, para um mundo de múltiplas opções, para um mundo pós-moderno, para uma Terra 2, que são valores completamente distintos dos anteriores. As transcendências verticais pelas quais nós passamos, seja a Terra, o cosmos, a Terra, a natureza, sejam os deuses, sejam a razão, elas tinham um tratamento da nossa identidade na sua verticalidade. Passamos por uma imensa revolução nos últimos 20 a 30 anos. Imensa revolução que horizontalizou esse laço e que exige de todos nós uma nova forma de um fazer psicanalítico. Nova forma que nós devemos em muito a Jacques Lacan, a possibilidade da sua operação numa psicanálise além do Édipo. Para sintetizar o que penso, eu diria que nós temos 2 caminhos nesse momento. Nós temos frente à desconstrução nietzschiana e tudo que se passou no início do século passado, o homem, não tendo mais referências
de transcendências tão verticais e importantes como as já citadas, ele passa a ter dois caminhos. Uma parte volta-se para o seu umbigo e passa a tomar a si mesmo como referência. Isso leva à psicologia positiva e terapia como cognitivo-comportamental. Do outro lado, temos a posição psicanalítica, que vê o momento atual como um equilíbrio com o intangível. Nós não temos a menor esperança de completarmos-nos em vida. Nós temos que administrar um equilíbrio com o intangível. Então, de um lado, nós temos um equilíbrio com o intangível, que leva à ética do desejo, à ética do entusiasmo, à ética da invenção e da responsabilidade, e do outro lado, nós temos a psicologia positiva, o cognitivismo comportamental, que leva à ética do medo. Nesse momento, o medo ainda é mais importante, mas o mundo aponta para o risco, para a criação, para o entusiasmo, para o desejo. Nós, psicanalistas de orientação lacaniana, temos um papel fundamental nessa passagem. Essa passagem que possa responder a essa quase ameaça à criatividade humana, que é a psicologia positiva. Tá aí, é uma reflexão de um momento atual, como me foi pedido, e cabe uma última pergunta. Será que o psicanalista de hoje está à altura dos desafios de sua época? É uma pergunta para uma próxima conversa.